Olá, alunos queridos da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História para uma aula muito importante da nossa história. Vamos falar um pouquinho sobre as navegações dos portugueses. Exatamente, os nossos irmãos que nos colonizaram. Vamos falar como eles chegaram até aqui e as motivações, como que começou essas navegações. Tudo isso nessa aula. Então, gente, pega caneta, pega caderno, não deixa de copiar, de escrever, de anotar as partes principais dessa aula que vai ser muito útil para você culturalmente, né? Você intelectualmente, academicamente, tá? Então vamos lá, gente, para a gente entender, né? Qual é o objetivo da nossa aula? Nós vamos entender as navegações portuguesas durante a expansão marítima. Ou seja, como que os portugueses iniciaram as navegações, né? Como que eles chegaram até o Brasil, qual era o destino dele, eles queriam ir para a Índia, não queriam, por que vieram para cá? A gente vai ver nessa aula, beleza? Então, gente, os portugueses, eles realizaram uma expansão marítima bem considerável, né? Vocês sabiam que eles chegaram até o Japão, né? Então, eles chegaram, inclusive, até o Japão, né? Mas você sabe por que os portugueses realizaram a expansão marítima? Qual que era a função, gente? Por que eles não ficaram lá quietinho no lugar dele, Portugalzinho, tranquilo, pegaram os barcos e começaram a sair pelo mundo? Tem que ter algum motivo importante, não é verdade? E a gente vai entender qual que foi o motivo nessa aula, gente. Aqui a gente tem uma carraca portuguesa, ó, em Nagasaki, que é a cidade fundada pelos portugueses no Japão em 1570, né? O painel japonês, aí a gente tem o painel japonês, né, do período de Nanban, do século 7, beleza, galera? Então, Nagasaki aí é uma cidade fundada pelos portugueses. Então, gente, Portugal realizou a expansão marítima primeiramente pela necessidade da busca de mercadorias e novos mercados. A gente está vivendo, a gente não pode deslocar Portugal do contexto em que ele está vivendo, que é o contexto mercantilista. Exatamente, eu sabia que você ia saber, né? O contexto mercantilista, pessoal. E eles precisavam achar novos mercados, né? Novos mercados consumidores, né? Mercados de exploração também, porque a gente tem a questão do metalismo, né? Buscar metais preciosos por aí, né? Em Portugal não tinha mais nada, tinha que procurar em outros lugares, né? E também Portugal, pelo fato de ter um conhecimento marítimo avançado, ele vai ter vantagens sobre os demais países. Primeiro, a localização. Península Ibérica. A Península Ibérica, gente, está cercada de mar por todo lado. Portugal sempre teve experiência com pesca, né? Lá no Oceano Atlântico se enfiava lá para pescar, né? Então eles já tinham artimanhas para as grandes navegações em alto mar, tá, gente? Tudo isso vai favorecendo que Portugal comece essas grandes navegações, aí seja o pioneiro, né? E aqui a gente tem a armada portuguesa, né, de 507, né, com vários naus, né, e caravela também, né? Neste momento aí, naus eram os navios maiores, né, mais robustos desses que Portugal chegou no Brasil, tá? Então, gente, o que a gente pode ver no mapa aqui, ó? A gente pode observar algumas cidades em que Portugal chegou, né? Portugal, ele circunda toda a África, né, para chegar na Ásia. Professor, mas não era mais fácil eles pegar, sair aqui por terra, ou pegar nada pelo mar Mediterrâneo, né? Nada aqui pelo Estreito, né? Aqui da Arábia, dessa região, chega na Índia. Não é muito mais fácil? Eu também acho. Eles também achavam, todo mundo achava, mas tinha um problema. Toda essa região aqui, gente, era dominada pelos árabes e pelas cidades italianas. As cidades italianas eram cidades-estado. Itália não era não tinha unificado também em uma coroa só como Portugal, como um reino, né? O reino português. Eram várias cidades-estado, né? E eles dominavam todo o mar Mediterrâneo, né? E eles, como eles tinham essa relação boa, uma relação mais amigável com os árabes, eles dominavam todas essas rotas comerciais, gente. Todas essas rotas, a rota da seda, né, as rotas por mar também, né, toda essa rota era dominada pelos italianos. Então Portugal falou assim, tá, vocês dominam aí, eu vou dar um jeito de qualquer jeito. Eu vou circundar toda a África. Eles tinham noção do tamanho da África? Não, né, mas eles se arriscaram, né, gente. E cada ano que passava, Portugal ia circundando cada vez mais a África. Foi um processo lento,
né? Gradual, não foi de uma hora para outra. Portugal saiu lá, já chegou. Não foi na primeira, nem na segunda, nem na terceira viagem que eles chegaram na Índia, tá, gente? E aqui a gente pode observar, né? Macau, né? E Goa, né? Macau, Goa na Índia, né? Macau na China e Nagasaki no Japão. Vamos ver essa notícia aqui, gente? Ó, português brasileiro tá rendendo menos nota do que o português de Portugal, né? Lá nas escolas e universidades, né? Estranho, né, gente? Ó, hoje a gente pode perceber, né, que a nossa relação com Portugal não é tão próxima mais, né? Culturalmente, né? Não temos tanta proximidade, né? Mesmo sendo o Brasil colonizado pelos portugueses. Gente, na sua opinião, por que existe uma discriminação dos portugueses em relação aos brasileiros? Será, né? Muito estranho, né? Essa questão das notas de um português do Brasil ser menor, né? Do que os portugueses próprios lá de Portugal. Gente, ó, a expansão marítima portuguesa, ela se inicia em meados do século XIV, né? A busca por rotas marítimas pelos portugueses foi constante, sempre foi algo constante, né? Então, gente, qual a importância, será, desse pioneirismo português para a expansão marítima da Europa como um todo, né? Aqui a gente tem a mais antiga carta náutica portuguesa, que é de 1502, né? Esse mapa aqui desenhado do mundo que eles conheciam até então, né? Que eles já conheciam um pouco da costa brasileira, podem observar pelo mapa. Então, gente, os portugueses eles vão se estabelecer, né, em Macau, na China, né, em 1557. Lá eles vão fundar um entreposto comercial entre o Oriente e o Ocidente, né, esse entreposto, né, entre o Oriente e o Ocidente, e governaram a região com relativa autonomia administrativa, né. Então os portugueses realizavam uma expansão marítima bem agressiva, né. O estudo dessa expansão nos fornece subsídios, gente, né, para entender nosso processo de colonização e estrutura. Então, você entendendo como Portugal, né, desde o final do século XIV, lá do final da Baixa Idade Média, ele começa, gente, nessa expansão, você consegue entender o motivo deles chegarem ao Brasil e nos colonizarem, né? Então, todo esse processo e estrutura também empregada para Portugal para dominar o território brasileiro, ele não foi, gente, eles não aprenderam no Brasil, eles não aprenderam chegando no Brasil, eles já tinham experiência, tentativa e erro, né? Experiência com navegação também, que fizeram com que eles chegassem no Brasil e fossem dominando, colonizando, né? Então, gente, vamos fazer uma atividade? Ó, os portugueses saem na frente na corrida marítima, certo? Eles saíram na frente dos outros. Por que Portugal realizou a expansão marítima? Quais são os motivos principais dele realizar essa expansão marítima? Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
E aí, pessoal, vamos ver a resposta aqui então? Por que Portugal realizou a tal da expansão marítima? Então, gente, Portugal realizou a expansão marítima, primeiramente, pela necessidade da busca de mercadorias e novos mercados consumidores, né, novos mercados, né, questão do mercantilismo, né, o contexto ali já estava empregando essa ideia, né, e Portugal, pelo fato de ter um conhecimento marítimo avançado, ele vai ter vantagens sobre os demais países, além de que, gente, Portugal foi a primeira coroa, foi o primeiro país a se tornar uma monarquia, um estado-nação ali entre os outros, né? Então, ele também tinha essa questão que o ajudou, né? Por exemplo, Itália. A Itália era várias cidades-estado, não era unificado, assim como os outros, ainda muito dividido em reinos, tá, gente? E Portugal, gente, ela chegou a ter um império na Ásia, isso mesmo. Portugal não dominou só a América, só o Brasil. Antes dele explorar o Brasil, ele já estava explorando regiões como a Índia, gente, regiões da Ásia. Então lá, em 1498, gente, a gente vai ter a esquadra do Vasco da Gama, que vai chegar lá em Calicut, né, na Índia, né? E Portugal, ele vai traçar uma rota comercial até o Oriente, então agora eles tinham uma rota definida, né? E o Estado português da Índia, ele vai ser fundado em 1505. Vai ser uma sede administrativa, né, de feitorias e comércios nas colônias ultramarinas. Então Portugal, ele vai fundar uma sede para resolver as questões mais burocráticas, essas questões ali, tomar posse realmente do local ali da Índia, né, gente? Para que ninguém pudesse vir ali, né, ou os italianos, né, outros países tomarem aquela região deles. Então eles começam a tomar providências ali, né, para realmente marcar território, tá, gente? E na América, gente, eles vão chegar também, porque vai ter o Pedro Álvares Cabral, esse cara dessa pintura aí de 1900, né? O rei, ele vai se animar com a viagem do Vasco da Gama. Pô, deu muito certo, né? E aí ele vai mandar, né? Ele vai decidir enviar outra expedição, a fim de firmar o comércio português com o Oriente, né? E aí ele vai falar assim: Pedro Álvares Cabral, quer ir? Então vai. Né? E o Pedro Álvares Cabral vem, né? E daí uma esquadra, então, comandada por ele, né? Pelo Pedro Álvares Cabral, vai partir de Lisboa em 9 de março de 1500, com destino primário, destino final, as Índias. Mas ele teve a permissão do rei. Você quer desviar do caminho por algum motivo? Pode, né? Então, o rei encarregou o Cabral, né, de tomar posse de terras que encontrasse pelo caminho. Se você encontrar alguma terra, tome posse dela, né? Alguma terra nova. Eles já tinham certa noção, gente, de que existia mais terra por aqui, né? A Espanha, ela chega em 1492, né? Aqui nas ilhas, aqui na ilha de São Domingo, como vocês podem ver, estão vendo aqui, ó? Essa era a ilha, o Haiti, eles chegam nessas ilhas aqui, né? Então eles sabiam que alguma coisa eles poderiam encontrar por aqui também, né? Então ele desvia um pouco a rota, né? Para em Cabo Verde e acaba chegando em Porto Seguro, no Brasil, onde ele vai ser recepcionado pelos tupiniquins, né? Então o Cabral, ele se afasta do continente africano em direção ao ocidente, estão vendo? Né? Em vermelho, né? Qual que era o trajeto comum? Esse em azul. Vão parando, vão circundando a África, né? Sempre próximo à costa. Ele foi em alto mar, né? Em direção ao Brasil. Depois de 43 dias no mar, né, a sua esquadra então acabou avistando o monte denominado de Monte Pascoal, né, que é localizado onde atualmente é o litoral do estado da Bahia. Então eles localizaram, né, a famosa frase terra à vista, né, que dizem que falaram, né, e acabou chegando aqui no Brasil, né. E aqui, gente, a gente tem uma atividade para vocês analisarem de um acontecimento. Vou dar um spoiler, que é um acontecimento da nossa história, né? Então, gente, o que e quem a gente consegue observar nessa pintura? Qual acontecimento você acredita que o autor, que o pintor, né, deste quadro, ele está representando? Então, tentem analisar todos os elementos. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma análise show de bola. Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Conseguiram analisar? De acordo com o caminho que estava levando a aula, eu tenho certeza que vocês já entenderam que imagem que é essa. Então, gente, essa pintura é a representação da chegada dos portugueses ao Brasil, estão vendo? Né? E da chegada dos portugueses ao Brasil, e a gente pode observar o que, gente? Os nativos na praia, né? Os tupiniquins, né? Os brasileiros, né? Com suas vestes tropicais. E a gente pode ver também os portugueses, né, chegando, né, com o estilo dos europeus ainda nas embarcações, né, uns ali descendo das embarcações, né, mas fica claro aqui que se trata da chegada ao Brasil. É só a gente analisar, gente, é um clima muito tropical mesmo, né, muito brasileiro, né, que eles quiseram, que o autor, que o pintor quis retratar, muito diferente do clima europeu, né? As roupas, o contraste, é muito interessante a gente analisar esse choque de cultura, né, gente? Como houve um choque cultural neste momento, né? Então, gente, os portugueses, eles desembarcam, né, junto a uma aldeia do povo tupiniquim, né, como a gente viu na imagem que a gente analisou, né? Onde hoje lá é o Porto Seguro, na Bahia. Depois de tomar posse e estabelecer contato com os primeiros indígenas, eles celebraram a primeira missa, né? Dizem que teve até uma dança anterior e tudo mais, né? A gente tem a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Então a gente tem essa sorte, né? Que havia um escrivão ali contando todas as trajetórias. Então o Pero Vaz de Caminha, ele escreveu todo esse contato dos portugueses, esse primeiro contato com os nativos brasileiros, com a terra brasileira, né? Então, depois, gente, eles vão rezar a primeira missa. Depois de tomar posse do lugar, vão rezar a primeira missa, né? Cabral, então, enviou uma carta, um navio a Lisboa, levando uma carta do Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal. Carta essa que a gente tem acesso até hoje, é uma importante fonte histórica do nosso país, né? Para a gente entender como que foi esse primeiro contato. Claro, pela visão dos portugueses, né, gente? Então vamos para mais uma atividade? Os portugueses, eles alcançaram, gente, quase todos os continentes na expansão marítima. Quais os continentes os portugueses chegaram durante essa expansão? Então vou dar um tempinho para vocês, tentem relembrar. Qual que ele não chegou é mais fácil, mas então coloquem quais ele chegou aqui e eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta para corrigir. E aí, pessoal, conseguiram responder? Tenho certeza que vocês lembram, né? Quais foram os continentes que eles chegaram? Eles chegaram na África, né, pessoal? O primeiro continente que eles chegaram foi na África. Posteriormente, eles chegaram na Ásia, né? Eles conheciam as Índias, né? Lá com Vasco da Gama.
China, até o Japão. E depois chegaram na América, no Brasil, né? América Portuguesa, né? Que a gente costumou chamar, né? Que é a nossa terra, o nosso Brasil. Então, o que a gente viu nessa aula, gente? Nós vimos que Portugal construiu um império comercial, integrando suas possessões a partir de um rentável comércio entre a Ásia e a África e também, posteriormente, a América, né, gente? E o pioneirismo português, ele é visível bem como uma busca por novas formas de comércio e acúmulo material. Essas são as nossas referências, pessoal. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero do fundo do coração que tenham gostado e até uma próxima.